No vídeo anterior mostrei-vos então como podemos criar de uma forma artificial uma espécie de um model para utilizarmos com as nossas raw queries. Eu quero aproveitar o início deste vídeo para fazer um breve sumário sobre as raw queries. As raw queries são então o primeiro mecanismo de comunicação, de um conjunto de 3 formas diferentes de podermos comunicar com bancos de dados, e é um mecanismo mais rápido no sentido em que não tem qualquer layer pelo meio, isto é, não tem qualquer sistema de construção de queries, ele é propriamente um conjunto de queries que nós podemos escrever diretamente utilizando funções básicas. Eu coloquei aqui então um sumário muito rápido para vocês ficarem com uma noção mais geral, isto é, nós temos então a utilização daquilo que se designa por uma facade, uma fachada, que é o database, que é aqui importada, e neste caso concreto estou a utilizar estas queries dentro do meu próprio controller, ok? Portanto, nada de models ou coisa do género. O que eu tenho aqui basicamente é então uma variável que vai guardar resultados, a execução do db select e depois uma string que contém SQL puro, que me vai devolver os dados todos que estão dentro da minha base de dados. Neste momento a minha base de dados tem apenas uma tabela usuários e por conseguinte esta query que aqui vai ser executada vai devolver todas as informações dos usuários. Quer dizer que quando eu chegar aqui e fizer aqui um refrescamento, eu tenho aqui os dados todos dos usuários, ok? Tudo tranquilo, nada de mais. Então, a seguir, o que é que nós temos? Temos a possibilidade de executar uma query para inserir dados. E neste caso, em vez de utilizarmos select, vamos colocar simplesmente o insert. E depois colocamos aqui o insert into e fazemos a inserção dos registros que quiserem. Neste caso eu tenho aqui então a inserção do registro, não está ainda completa, falta aqui parênteses, e neste caso então se eu fizer aqui um refrescamento, não vou obter obviamente informação nenhuma, porque não é suposto obter, e se eu agora chegar aqui e refrescar então a minha tabela, eu vou verificar que tenho um dado novo adicionado. Se nós quisermos fazer então a edição ou a atualização de dados, estamos a falar da utilização do update. Aqui colocamos então a instrução do update, fazer a atualização que nós bem entendermos. Em todas estas funcionalidades que eu aqui estou a apresentar, nós podemos utilizar queries parametrizadas, portanto com name binding, isto é, parameters bindings. E nós podemos agregar aqui então aquilo que eu já mostrei em vídeos anteriores, que é colocarmos um segundo argumento com um array que contém chave e valor, e depois vocês podem substituir aqui os valores por essas chaves para que se evite o SQL injection. Neste caso, eu vou dizer que quero definir nome como João Ribeiro, onde o nome for João. Se nós olharmos para aqui, temos o João aqui no primeiro registro. Se eu agora for aqui refrescar e tiver a minha query corretamente feita, o que vai acontecer então é que se eu agora chegar aqui, eu vou ter o meu nome alterado ali, ok? Finalmente, temos também o delete, ainda não finalmente, por completo, mas nós temos o delete. O delete, como o próprio nome indica, faz a eliminação de um registro. Neste caso eu vou eliminar o registro cujo ID seja igual a 2. Portanto, temos aqui a Maria. Se eu agora fizer aqui um refrescamento, nós vamos poder agora fazer aqui o refrescamento também da tabela e o registro com ID igual a 2 desapareceu. E finalmente temos aquilo que eu chamo uma query estrutural. O que é uma query estrutural? É aquela que normalmente é utilizada não para ir buscar informação ou para alterar a informação que está guardada numa determinada tabela, mas sim para alterar a estrutura da nossa base de dados, ou neste caso, a estrutura de uma tabela. O que eu fiz aqui é um statement. Este statement não devolve qualquer informação, apenas permite executar uma query, que neste caso vai alterar a tabela dos usuários, adicionando uma nova coluna chamada data de nascimento e do tipo datetime. Portanto, se eu olhar aqui para a minha tabela, ela tem apenas 2 colunas. Se eu agora refrescar aqui a minha página e agora voltar aqui à tabela dos usuários, eu vou aqui refrescar e vocês vão verificar então que aparece aqui a data de nascimento. E em estilo de sumário, é isto que existe a dizer relativamente às raw queries. Existe, no entanto, ainda um ou dois aspectos que eu não vou focar agora nesta fase, porque são aspectos mais intermédios e que dizem respeito a outras funcionalidades que estão aqui associadas a isto. Uma delas é um query event, isto é, nós podemos criar aquilo que se chama um event listener, isto é, um mecanismo que fica à espera que uma determinada query seja executada e quando essa query for executada nós podemos executar um conjunto de outras funções. Não vamos estar aqui
a falar sobre isto, até porque envolve service providers e iremos falar sobre isso muito mais lá para a frente. De qualquer das formas, existe aqui de facto a possibilidade de nós termos uma determinada query que, ao ser executada, vai despertar a execução de uma outra função. Depois temos um outro aspecto que ele, sim, é relativamente importante, que é as transações em base de dados, e no caso das raw SQLs nós também podemos fazer transações em base de dados. Eu não vou exemplificar por agora, porque poderá levar algum tempo e teremos que encontrar alguns exemplos que se justifiquem. De qualquer das formas, explicando em teoria o que é uma transaction, é algo muito fácil de perceber. Imaginem que vocês estão a fazer um conjunto de queries sequenciais, isto é, primeiro vão fazer um insert, depois vão fazer um update e depois vão fazer um delete, por exemplo. Mas, a qualquer altura, uma dessas queries pode gerar um erro. E o que é que nós queremos fazer? Queremos, por exemplo, que, no caso de uma dessas queries gerar um erro, tudo aquilo que nós estivemos a fazer, seja inserção, seja atualização de dados na base de dados, seja revertido para a sua etapa inicial. Isto é, nada seja alterado pelo simples facto de uma das queries ter dado erro. Ora, neste caso existem então as transactions que podem ser escritas de duas formas. Através de uma função anónima, ok? Em que nós iniciamos o DB transaction e dentro dessa função anónima escrevemos a sequência de queries que queremos executar e no caso de acontecer algum problema, automaticamente existe aquilo que se chama tecnicamente um rollback, isto é, fiz aqui um update dos users e passei os votos para 1. Mas, entretanto, quando foi a apagar os spots, aconteceu um erro, então esta alteração vai ser revertida para os valores que estavam lá anteriormente. Existem duas formas, como eu disse, existe esta aqui através de uma função anónima, mas existe também a possibilidade de nós definirmos primeiro um begin transaction, depois colocarmos as nossas queries todas pelo meio e terminar com um commit, mas no caso de existir um erro nós podemos utilizar o rollback. Okay? Eventualmente nós mais para a frente iremos fazer exercícios com este tipo de informações e de estruturas e de lógicas, no entanto nesta fase da aprendizagem não se justifica estarmos a perder muito tempo com isto. Passemos então ao Query Builder. O Query Builder, que nós vamos apenas apresentar de forma introdutória neste vídeo e depois iremos explorando nos próximos vídeos, é aquilo que podemos designar pelo segundo layer de acesso a bancos de dados. O primeiro layer é as Raw Queries, o segundo layer o Query Builder, o terceiro o Eloquent ORM. Isto estamos obviamente a falar no contexto do Laravel, ok? Bom, o que é o Query Builder? Se vocês olharem para aqui para a nossa query, por exemplo, esta que permite ir buscar informações através de um select, obviamente que nós temos que conhecer o SQL para construir as nossas queries. E o SQL raramente tem este aspecto tão simples. Normalmente tem um aspecto um pouco mais complexo, porque poderemos querer colocar várias cláusulas, para além das cláusulas poderemos querer agrupar os registros de uma determinada forma e, por conseguinte, normalmente as queries têm um texto um bocadinho mais complexo do que este que aqui está, muito simples. Bom, posto isto, o Query Builder tem um propósito muito específico, que é ajudar-nos a escrever queries sem termos que perceber muito de SQL. Eu não concordo muito bem com esta designação, mas é mais ou menos assim que é introduzida. Então, se nós olharmos para aqui, para a introdução, ele diz o Laravel Database Query Builder permite, então, um mecanismo conveniente, mais fluente e criativo, ou melhor, para a criação, desculpem, de queries, ok? E pode executar praticamente todo o tipo de operações que, por exemplo, através de uma raw query nós podemos executar. Então reparem simplesmente neste exemplo que eu vou deixar aqui para vocês perceberem a diferença. Nós temos aqui obviamente temos muita informação, reparem que é utilizada a mesma a facade do database, okay? Portanto não estamos aqui a introduzir nada de altamente novo, apenas vamos começar a utilizar uma forma diferente de escrever as nossas queries. Então o que acontece aqui é o seguinte, se eu quiser fazer com uma raw query, eu tenho aqui desta forma. Mas se eu quiser fazer isto com o Query Builder, eu posso fazê-lo da seguinte forma. Reparem, vou colocar aqui Database Table. O table vai basicamente dizer-me qual é a tabela sobre a qual eu vou querer operar. E neste caso eu vou colocar aqui usuários. E se logo de imediato à frente eu colocar um get, na prática nós vamos ter aqui com esta escrita de código exatamente aquilo que está aqui em cima.
Okay? O get vai buscar tudo. Porquê? Porque eu não tenho ali nenhuma condição. Não estou a dizer que é para ir buscar o usuário cujo nome seja A, B ou C. Okay? Aqui simplesmente vai buscar tudo. Reparem que aqui não tenho que perceber nada de SQL, porque pura e simplesmente ele faz aqui com esta inscrição a transformação neste código que aqui está. Então se nós aqui comentarmos e agora colocarmos aqui o DD Result, se formos aqui então refrescar, vocês vão ter a oportunidade de verificar que temos então aqui novamente os dados a serem apresentados. Obviamente que eu fiz a alteração há pouco com o data de nascimento, que agora vai apresentar aqui dados nulos, mas penso que é fácil vocês perceberem como é que isto funciona. Bom, a partir deste momento em diante, obviamente que isto que aqui está é para passar as informações providenciadas pelo DB Table Get para o interior de uma view, não importa, o que interessa é realmente aqui esta declaração. No entanto, obviamente que a partir deste ponto, nós vamos poder utilizar um conjunto de outros métodos que estão associados ao Query Builder, como por exemplo a introdução de cláusulas. Uma cláusula, neste caso, pode ser uma cláusula where, ok? E a cláusula where basicamente permite-nos dizer o quê? Reparem, se eu colocar aqui results usuário where, vamos dar aqui o nome da coluna, ID, e agora o valor, vamos colocar aqui 3, e aqui nós vamos colocar o quê? Reparem, ele aqui diz assim, first, ok? Nós vamos deixar ficar o get para ver o que é que vai acontecer. Então o where, neste caso, vai permitir que se defina a coluna, o operador, o valor e depois se nós queremos agregar mais alguns wheres por aqui fora. Bom, como vocês podem começar a verificar, isto é uma opinião muito pessoal, eu não sou particularmente muito adepto da escrita de comunicações de base de dados utilizando este tipo de esquemas. Por duas razões. Primeiro, porque nós depois esquecemos-nos de como é que se escreve o SQL de forma nativa. E segundo, porque é mais um layer que nós acrescentamos a todas as funcionalidades que o Laravel tem. De qualquer das formas, acontece este paradoxo. A maior parte dos programadores de Laravel utiliza o Query Builder e o Eloquent ORM, até eventualmente, na maior parte dos casos, o Eloquent ORM. Bom, lá chegaremos e vocês irão perceber depois dos 3 métodos que vocês estão a ver, qual é aqueles que vocês sentem mais à vontade e que pretendem explorar. De qualquer das formas, ao fazermos isto daqui, eu vou aqui tentar verificar qual é o resultado. Reparem, cá está, ele foi apenas executar então aquela query com o critério de ir buscar o registro que tem um ID igual a 3. Bom, mas agora imaginem o seguinte, se eu quiser cujo ID seja maior do que 3, bom, de acordo com as instruções que aqui estão, ele diz-me que eu posso definir a coluna, o operador, isto é, o operador vai definir se é maior, ou igual, ou menor, menor ou igual que, diferente, etc. Então vamos testar aqui, colocando isto desta forma. Menor ou igual a 3. E agora vamos fazer aqui o get. Vamos verificar se o sistema vai funcionar. Na prática ele teria que ir buscar o 3, porque é menor ou igual, e o 1. Ok? Então nós vamos aqui refrescar. Ok? Cá estão 2 registros no meu array. E quando eu clico aqui, tenho então estes 2 registros. Portanto, verifiquem que não é assim tão complexo quanto isto podermos utilizar. Mas reparem agora, nós podemos ir agregando um conjunto de outras funções aqui pelo meio, nomeadamente uma que diz first. Eu quero ir buscar todos os usuários que obedeçam a esta condição, mas quero apenas o primeiro registro. Vocês verificaram que eu tive 2 registros. Se eu agora refrescar aqui, vou apenas ter o primeiro que for encontrado. Ok? E por conseguinte, nós começamos então a perceber com este tipo de exemplificações que iremos explorar no decorrer do próximo vídeo também, com mais alguns exemplos para vocês ficarem com uma ideia geral, como é que nós utilizamos o Query Builder. A expressão Query Builder quer exatamente dizer um construtor de queries. E, portanto, tudo aquilo que nós fizermos utilizando este tipo de escrita, na prática por trás, vai ser transformado numa query de SQL pura e nós podemos então escrever queries de SQL sem saber escrever uma única linha de SQL.